Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, como vocês leram aí no título, hoje a gente vai estar fazendo um biscoitinho amanteigado, tá? Existem várias receitas de biscoitinho amanteigado, cada um diferente da outra, cada um com um certo ingrediente. Então hoje eu vou trazer essa receita para vocês. Em breve eu trago outros modelos, né, outros tipos de biscoitinho amanteigado, tá? Esse daqui a gente vai usar apenas 3 ingredientes, tá? Eu vou falar a quantidade de ingredientes aqui, de cada um, né, quantidade, mas vou deixar na descrição também, tá? Aqui a gente vai usar 3 colheres de sopa de margarina ou manteiga. Eu vou estar usando a margarina, mas aí fica a critério de vocês. 8 colheres de sopa de açúcar. Eu prefiro muito o açúcar refinado, tá? Porque ele é mais fininho, eu acho que fica mais gostoso, tá? E 2 xícaras e meia de farinha de trigo. É apenas isso que a gente vai usar para fazer a nossa receita aqui de biscoitinho amanteigado, tá? Esse biscoitinho amanteigado, pessoal, ele é muito bom porque ele fica bem gostoso. Ele é super simples de fazer, não demora muito para assar, o sabor fica incrível e tem um rendimento muito grande, tá? Então vamos lá, a gente vai começar acrescentando as colheres aqui de manteiga ou margarina, tá bom? São 6 colheres ao total. Acrescentei, pessoal, a margarina e agora eu vou acrescentar o açúcar, tá? E com a espátula a gente vai dar uma leve misturada nesses 2 ingredientes, tá? A minha manteiga, a minha margarina, ela estava na geladeira, mas eu recomendo fazer com ela em temperatura ambiente, tá? Fica mais fácil de estar fazendo. A gente vai dar uma leve misturada. Misturou os dois, pessoal, a gente vai acrescentando a farinha de trigo. Eu gosto de ir acrescentando aos poucos porque fica mais fácil de estar mexendo. E agora a gente não vai usar mais a espátula, a gente vai usar as mãos, tá bom? Eu vou estar colocando aqui luva, pessoal, porque eu tô com a minha unha pintada. Então eu vou estar colocando luva e vou acrescentando a farinha de trigo aos poucos. Acrescentei um pouco e vou mexendo, tá, pessoal? Aqui é sem segredo. A gente só vai mexendo aqui todos os ingredientes. A gente vai mexendo, pessoal, até acabar toda a farinha. A medida da farinha tá certinha, tá? Então eu só vou colocando aqui aos poucos para facilitar na hora de mexer, mas vai essa quantidade toda de farinha e a gente vai mexendo essa massa até ela desgrudar, tá? Ela vai parar de grudar na nossa mão. Então eu vou mexer aqui e daqui a pouco eu já volto com vocês. Pessoal, aqui a minha massa já está pronta, tá bom? Ó, ela não gruda mais na minha mão, ó, tá vendo? Ela não gruda nadinha. Esse é o ponto, tá? A gente tem que misturar bem até ela parar de grudar. Parou de grudar, é o ponto. E agora que a gente vai começar a modelar nossos biscoitinhos pra gente colocar pra assar, é nesse momento que a gente coloca o forno pra pré-aquecer, tá bom? Enquanto tá fazendo a massa, não precisa pré-aquecer o forno, senão vai ficar muito tempo lá pré-aquecendo, tá? Então quando terminou a massa, vai começar a modelar, aí sim é hora de pré-aquecer o forno. E aqui para modelar, pessoal, vou mostrar para vocês uma das formas, tá? Cada um tem um jeitinho de fazer, mas vou mostrar aqui para vocês uma sugestão. Eu vou pegar aqui, ó, um pedacinho da massa, tá vendo, ó? Um pedacinho da massa e vou fazer uma bolinha, tá? Com luva, pessoal, um pouquinho mais difícil, mas se você for fazer para sua casa mesmo,
não precisa estar usando luva. Então eu fiz aqui, ó, uma bolinha e agora com um garfo eu vou amassar essa bolinha. E olha só como que fica, tá vendo? Uma dica que eu dou pra vocês, pessoal, é não deixar o biscoitinho muito fino, deixar mais ou menos nessa espessura aqui. Se você deixar ele muito fininho, conforme ele for assando, que ele vai pegar uma certa crocância, se ele estiver muito fininho, pode acontecer dele ficar rachando, tá? Então, para isso não acontecer, a gente deixa ele um pouquinho mais grossinho, tá? Então, eu faço uma bolinha e passo o garfinho, ó. Fica desse jeito, tá? Essa forma aqui de fazer, pessoal, é bem simples, bem rapidinha e fica super bonitinho, tá? Aí, pessoal, eu já vou colocando aqui no meu tabuleiro, tá? Numa assadeira, e não precisa untar essa assadeira, porque nessa nossa receita já vai a margarina. Então não tem a necessidade de você estar untando, e fique tranquilo que ele não gruda ele não vai grudar na assadeira nem nada, tá? Fiz a bolinha e amasso. Aí, para tirar o garfinho, eu sempre vou deslizando, tá? Pessoal, eu vou fazer aqui, vou continuar fazendo aqui, modelando, né, os meus biscoitinhos. E daqui a pouco eu já volto para falar com vocês. Pessoal, me renderam duas assadeiras, tá bom? Uma um pouquinho menor que essa daqui. Rende mais ou menos em torno de uns 40 a 45 biscoitinhos. Isso depende do tamanho que você vai fazer. Aqui eu fiz tudo por olhômetro, tá? Mas se você for fazer para vender ou para presentear alguém, aí é legal você pesar, né? Você vai pesando as bolinhas para que todos ficam do mesmo tamanho, tá bom? Aqui, como eu fiz aqui para casa mesmo, eu fiz por olhômetro, não tem um padrão aqui nem nada, tá? Foi tudo por olhômetro mesmo. Agora eu vou colocar para assar, tá? Aí uma dica que eu dou para vocês em relação ao forno, né? O tempo de forno. Você coloca lá no seu forno, ele já vai estar pré-aquecido, você coloca no seu forno e aí você vai olhando de tempo em tempo. Quando ele começar a dar uma douradinha por baixo, mas em cima ele estiver levemente molinho, você já pode desligar o seu forno e você deixa ele lá dentro com o forno desligado. Com o calor do forno, ele vai terminar de assar. Porque se a gente deixar ele no forno ligado até ele ficar douradinho na parte de cima, conforme a gente desligue, mesmo que a gente tire esses biscoitinhos do forno, ele ainda vai se manter aquecido e ele vai se assando por si só. E aí ele passa do ponto, fica muito crocante, chega a ficar um pouquinho durinho, tá? Então a gente desliga quando embaixo tiver um pouquinho já douradinho e em cima tiver levemente mole, tá? Não é molenga, até porque essa massa ela não fica molenga. E quando ela estiver um pouquinho molezinha, a gente desliga e permanece com ela no forno durante mais uns 5 minutinhos, tá bom? Assim ele termina de assar e fica perfeito. Então eu vou colocar o meu aqui para assar e depois de assado eu mostro para vocês o resultado final. E aqui está pronto, pessoal, o nosso biscoitinho amanteigado. O tempo de forno foi entre 25 a 30 minutos, tá bom? Aí façam aquele esquema que eu falei pra vocês. Desligam o forno e deixa lá eles por mais uns 5 minutinhos, tá bom? Que aí ele vai terminar de assar com o calor do forno, tá bom? E aqui ficou pronto, ó, deixei um abertinho aqui pra poder mostrar pra vocês, ó. Ele fica bem sequinho por dentro, derrete na boca, é uma delícia, pessoal. Então aproveitem e façam aí na casa de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo da receita. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Um beijo e até o próximo vídeo.